Bom dia, pessoal do 7º ano, vocês estão bem? Então vamos para a nossa aula da semana, certo? Hoje iremos concluir o capítulo 6, que a gente iniciou na aula passada, sobre a população brasileira. Então hoje teremos a aula 2 desse capítulo, fazendo a conclusão. Características da população brasileira. Então vejamos, na aula passada nós estudamos sobre a formação, como é que eu faço a contagem da população, quais os imigrantes que vieram para o nosso território, certo? No momento da colonização, e as influências que esses povos trouxeram para o nosso país, até os dias atuais, foi assim? Então hoje a gente vai ver algumas características dessa população. Então, coloquei a mesma imagem do capítulo porque a gente continua falando dessa miscigenação, dessa mistura. Não é assim? Estrutura etária brasileira. Hoje nós vamos estudar como está distribuída por idade, distribuição desigual no território. Vamos ver, né, como está essa distribuição, essa ocupação. Ela não é igual. Os movimentos populacionais do nosso país. A evolução dos indicadores. Então, será a conclusão, como eu falei, com esses tópicos para fechar o nosso assunto sobre a população. Em seguida, vocês farão atividades, páginas 50, 53 e 54 no livro. No caderno de atividades, Tia cobrou só algumas questões de cada página. Está bem explicado aí? Vejam o slide e façam a atividade. Quais os objetivos de hoje? Hoje nós iremos identificar os movimentos populacionais, suas características, suas movimentações e seus efeitos na demografia brasileira. Também vamos compreender os indicadores socioeconômicos. O que são? Para que servem esses indicadores? Vamos lá? Características. Primeiro vamos analisar o gráfico. Observando alguns números referentes ao tamanho e também a sua distribuição pelo território. Observe os gráficos a seguir, que mostra a evolução da população brasileira e mundial no decorrer dos anos. Primeiro, a evolução da população brasileira em milhões de habitantes. Aí eu tenho aqui de 1872 a 2017. Vejam como cresceu. E segundo, a evolução da população mundial em bilhões de habitantes. Então, é uma comparação do nosso território com o planeta, porque o segundo está ilustrando o mundo, a evolução da população mundial. E o primeiro está mostrando a evolução da população brasileira. Então, cresceu muito, evoluiu muito, certo? Nesse aqui, eu tenho as datas de 1700 e uma projeção, né? Porque nós estamos lá ainda, mas iremos chegar até 2025. Estima-se que a população do planeta esteja nessa faixa, nesse nível aqui do gráfico, certo? A população brasileira, assim como a mundial, cresceu bastante após a metade do século XX. Há algumas explicações para isso. A principal está vinculada ao fato de que, durante grande parte desse período, as taxas de natalidade permaneceram elevadas, enquanto as de mortalidade caíram. Houve uma mudança no perfil social da população, migração para os centros urbanos, melhores condições de saúde, queda da taxa de mortalidade e evolução, elevação da taxa de natalidade. Então, estes são os pontos chaves que levaram a esse crescimento da população, certo? E eu tenho o nosso material, essa fase de transição demográfica, né? Eu coloquei o mesmo gráfico que ele é ilustrado com essas duas cores para uma melhor compreensão de vocês, nossa compreensão aqui sobre ele, quando ele diz assim: perceba que após a queda de natalidade, o crescimento populacional reduz progressivamente, tanto a queda de taxa de mortalidade quanto a de natalidade estão atreladas a mudanças econômicas e sociais, como o aumento do acesso feminino ao ensino e ao planejamento familiar. Então, primeira fase, nenhum
um país desse, Luanda, em meados de 90. Taxa de natalidade elevada, próxima taxa de mortalidade. Segunda fase, taxa de natalidade se mantém elevada, alta. Terceira fase, taxa de natalidade decai por conta do aumento do acesso feminino ao ensino e ao planejamento familiar. Vejam que quando as mulheres começam a estudar, têm mais acesso à informação, elas também se planejam melhor e acabam diminuindo o número de filhos. Ok? A quarta fase, há uma nivelação populacional, principalmente em Japão, Rússia, Itália e China. Essa estabilização da população em função do equilíbrio entre as taxas de mortalidade e natalidade começam a se equilibrar. Ok? E a linha vermelha vai representando a mortalidade. Primeira fase, mortalidade elevada, em virtude de fatores como guerras, más condições de vida, doenças, que tinham muito naquela época e não tinham tratamento adequado, né? Depois, na segunda fase, melhores condições sanitárias, de alimentação, aí já vão resultar uma queda dessa taxa de mortalidade. As pessoas já deixam mais de morrer, ok? Então vamos lá. A estrutura etária brasileira. Agora vamos ver como está distribuída, né, a população. Forma como a população brasileira está distribuída de acordo com a idade e o gênero, geralmente representado por meio de uma pirâmide etária. A pirâmide que estudaremos a seguir representa a população de 1960. Há uma projeção para 2020, já estamos em 2020. Isso está associado à mudança nos panoramas social e econômico do Brasil, refletindo envelhecimento da população, o que representa um aumento na expectativa de vida, que é um dos indicadores, né, que a gente estudou na aula anterior. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida, lembram dos indicadores sociais? Então, a pirâmide etária, ela é construída com base na expectativa de vida da população, um indicador já estudado. Que é a pirâmide etária? É um tipo de gráfico que representa a composição da população em valores absolutos e proporcionais, em diferentes níveis de idade, por gênero, masculino, feminino, né, homens, mulheres, como vocês costumam chamar. Quando a sua base é larga, que temos uma população muito jovem, a parte central da pirâmide corresponde aos adultos. E o topo, lá em cima, vai corresponder à população idosa. É assim que se distribui a pirâmide. Observe, pirâmide etária brasileira 1960, pirâmide etária brasileira 2020. Que está representado na primeira pirâmide? Base, não é? Ó, há um estreitamento, não há um alargamento, há um estreitamento até o topo, que são os idosos. Azul, masculino, homens. Vermelho, feminino, as mulheres. Ok? E aqui é a faixa etária, as idades que ocupa cada pirâmide. Já na pirâmide de 2020, vai acontecer uma reversão aí das pirâmides. Vai se alargar mais aqui no meio do que na base, no corpo, como a gente chama. Aqui é base, ápice, corpo e ápice. Desculpem. Certo? Então, aqui no corpo, ela já se alarga mais. O que é que está acontecendo aqui? As pessoas nessa faixa etária passaram a viver mais. Distribuição desigual. Já que temos todos os estados, capitais, cidades, está todo mundo localizado de forma igual no território? Não. Nós vimos desde a colonização, teve partes do país que se desenvolveram primeiro. E isso, né, de acordo com o que cada parte de área territorial oferecia na época. Então, desde a colonização que há estados
mais ocupados que outros, regiões mais ocupadas. Se considerarmos as estimativas de 2017, a população relativa do Brasil seria de cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Significa que a cada 1 quilômetro quadrado tem 24 pessoas habitando. Não é assim? Isso nos mostra que temos elevada população absoluta, mas pequena população relativa. Somos um país populoso, mas pouco povoado. E eu sei que vocês já estão perguntando aí a diferença entre populoso e povoado. Populoso quando o número é elevado de habitantes em um certo local. Muita gente vivendo em um só local. E povoado, número de habitantes por quilômetro quadrado. Ok? O mapa mostra um adensamento populacional desde o litoral do Nordeste até o litoral Sul. São as partes mais habitadas do nosso território. E onde tem menos gente? Onde está a baixa densidade demográfica, tia? Então, ó, vamos lá. Roraima, Amazonas, Pará, são partes menos povoadas, densamente habitadas. Tia, e as partes mais habitadas do nosso território? Descemos para cá. Densidade elevada temos o que? São Paulo, no Nordeste, Bahia, também o Ceará, pode entrar aí nessa conta, ok? Minas Gerais e assim por diante. Litoral, como eu falei. Movimentos populacionais, principais fluxos migratórios. Então, essa letra vermelha vai mostrar o fluxo, né? Os grandes movimentos estão associados às características do local de origem ou do local de destino da população. Setinha indo e setinha vindo. Olha o mapa. Distribuição por regiões. Também ocorre dentro do país em grande intensidade. Os fluxos migratórios no Brasil durante a primeira década do século XXI. Isso foi muito intenso no nosso território. O que é êxodo rural e o que é pendularidade? Então, dois movimentos, né, de deslocamento populacional que estudamos hoje. O êxodo rural, vocês já estudaram, só um pouco, revisando, que são movimentos populacionais que mais alteraram a configuração espacial do Brasil, essa ida e vinda das pessoas. E o êxodo rural se caracteriza mesmo pela saída do campo para a cidade. A gente já estudou sobre esse conceito. Então, as pessoas migram da zona rural para a zona urbana. Por que elas fazem isso? Em busca de melhores condições de vida. E a pendularidade, a definição pendularidade se associa sobretudo ao tempo e ao espaço de deslocamento. Em geral, esse tipo de movimento ocorre em períodos curtos, todos os dias, e com pequena distância entre municípios, motivado pela oferta de trabalho, estudo ou acesso ao comércio. É o caso de quem mora numa cidade e trabalha na outra. Então, ela reside naquele município, mas todos os dias se desloca para o outro município, executa sua atividade e volta para casa. Então, é um movimento pendular. Os indicadores. Vamos à evolução. São números que representam a realidade social e econômica de uma região, um estado ou um país. São muito importantes, possibilitam uma análise objetiva sobre as condições de população de determinado território. Além de apontar em quais setores o país apresenta mais dificuldade. Também servem para isso, né? Vamos conhecer alguns indicadores e comparar com outros países espalhados por outros continentes? Vamos lá! Índice de Desenvolvimento Humano, o chamado IDH, né? Para que ele serve? Calcula a vida das pessoas. Um cálculo reúne basicamente 3 categorias que são expressadas por saúde, educação da população, né? Renda per capita, ou seja, seu desenvolvimento. O IDH calculado para os municípios, os mesmos princípios, porém um pouco mais abrangente, com categorias com relação ao contexto brasileiro. Nos últimos anos, o país vem apresentando melhoras significativas dos indicadores sociais. Vocês vão observar a página 3 do material de apoio de vocês para ver essa representação, como
é a evolução do IDH, certo? O segundo é o índice de Gini. Esse índice, o objetivo dele é medir a desigualdade de concentração de renda. Então, ele foi estabelecido por um matemático italiano chamado Conrad Gini, por isso o índice de Gini. Para calcular, compara-se a faixa de renda entre as camadas sociais, sobretudo 25% mais ricos e 25% mais pobres. Então, se faz essa comparação e daí obtém-se o resultado, que é o índice de Gini, ok? Tem um mapa na página 4 do material de apoio de vocês, também representando esse indicador. O terceiro são taxas de desemprego ou desocupação, como muitos chamam. Isso aí vai corresponder ao percentual de pessoas desocupadas em relação à população economicamente ativa, população que trabalha. O índice serve para avaliar as localidades com maior oferta ou não de trabalho e estabelecer informações sobre os períodos de recessão. Ou seja, diminuiu, houve queda por quê? Ou houve um aumento naquele setor por quê? Tá bem? É importante esse indicador. Sua variação pode ocorrer anualmente ou até mensalmente. Vocês já ouviram falar nos empregos informais, né, gente? Eles acontecem só em alguma época do ano. Então, é mês da Páscoa, período de Páscoa. Então, aquele setor da economia contrata vários vendedores ou pessoas que fazem chocolate, fazem ovo de Páscoa por certo período, 2, 3 meses. Então ali houve um crescimento na taxa de emprego. Só que aí, passando o período da Páscoa, que ninguém vai mais comprar ovo de chocolate, então aquelas pessoas tendem a ficar desempregadas. E aí acontece a queda no número de emprego. Entenderam? E o último é o índice de vulnerabilidade social. Como o nome sugere, mede a situação de vulnerabilidade social, ou seja, a condição de precariedade e exclusão da sociedade. Ele foi criado por órgãos brasileiros de pesquisas econômicas sociais com o intuito de pesquisa econômica aplicada, o IPEA. Conta com dados de diferentes institutos estaduais, né? E aí ele vai ser feito da seguinte forma: quanto mais próximo a maior vulnerabilidade social de um município. Os municípios que apresentam o IVS entre 0 e 0,200 são considerados muito baixos de vulnerabilidade social. Os que apresentarem entre 0,501 a 1 têm uma vulnerabilidade social muito alta. Ou seja, as pessoas vulneráveis é o quê? São aquelas pessoas que não têm uma estabilidade, infraestrutura urbana, trabalho, renda, características familiares, escolaridade, mortalidade infantil. Tudo isso é levado em consideração para calcular esse índice. Ok? Aí vai haver aí uma classificação dentro desses números e vai ter os países que têm os estados e municípios dentro do país que vão ter uma baixa vulnerabilidade e uma alta vulnerabilidade. Por hoje é só. Na próxima aula a gente faz algumas revisões de conteúdo, né? Façam as atividades para corrigir e tenham uma boa semana.